podcast Coração do Brás. Prazer, meu nome é Laura Merziani, diretora e hoje também apresentadora aqui do podcast. E estamos com uma convidada lindíssima, empreendedora, influenciadora, comunicadora e inspiradora de mulheres, Cecília Valéria. Seja muito bem-vinda, Cecília. Obrigada, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso e que seja a primeira de muitas outras vezes. Com certeza. Gente, a Cecília é uma influenciadora com mais de 200 mil seguidores na plataforma dela, no Instagram. E, além disso, ela também é empreendedora na área da estética, né, Cecília? É, estética e cirurgia plástica. Que legal! E como que é, assim, você trabalha nesse mundo? Fala um pouco pra gente sobre você, primeiramente. Então, vamos lá. Quem é Cecília Valério? Cecília Valério é esposa de um cirurgião plástico, por isso que eu tenho uma clínica de estética e cirurgia plástica, o Dr. Presper Daher. Também eu sou mãe de 2 meninos lindos, Rafael e Guilherme. Então, eu comecei a empreender cerca de uns 10 anos atrás. Antes disso, eu trabalhava em empresas, era CLT. E daí eu conheci meu marido e a gente decidiu abrir uma empresa. Então, ele já atendia como médico, mas a gente abriu uma empresa acrescentando mais médicos. Uhum. Então, a empresa foi crescendo, tanto que a gente teve que ampliar o espaço. Hoje, a gente tem 9 especialistas e também a parte, além da cirurgia plástica, a parte estética. Então, hoje eu passei de um funcionário e nasceu uma clínica e um filho junto, porque eu estava grávida na hora que eu inaugurei a minha clínica. Mentira, literalmente Juro, um filho. Literalmente eu tive 2 filhos. Né? O pessoal fala Exato. assim, não, nasceu um filho, mas não, além de literalmente seu filho, gente, que correria. Então vocês imaginam, se empreender já é difícil, imagina um filho acabar de nascer. Então, eu estava amamentando ele, fazendo reuniões de implantações. Então, foi desafiador. Mas a clínica é um sucesso, graças a Deus. E a Cecília Influenciadora nasceu depois de uns 3 anos de clínica. Eu decidi fazer minha cirurgia plástica. Então, eu fiz minha cirurgia plástica e eu recebi muitas questões no Instagram. Eu falei assim, abre uma caixinha de pergunta pra gente, a gente quer saber. Eu falei assim, pra quê? Quer saber, né? Tá bom, vou abrir. Lotou. Foi assim, máximo, acho que teve mais de 100 perguntas. Caramba! Eu falei assim, como é que eu faço isso? Eu nem sabia mexer direito. Imagina! Já foi um sucesso logo de cara. Logo de cara. Aí eu abri meu Instagram era fechado. E nisso ele foi crescendo uma proporção assim que eu nem imaginava. Uma pessoa indicando para outra e tudo mais. Então, assim, tanto que assim, falou assim, nossa, eu sigo você, sou de São Paulo, porque você dá dicas de empreender e como ser mãe empreendedora. Eu falei assim, nossa, nem sabia que eu dava essas dicas, tá vendo? Era tão natural, né? De fazer tanto parte da sua rotina já. E daí, nisso, nasceu a Cecília Influenciadora. Nossa, que demais. E o pessoal se identifica, né? Bastante. Eu acho que pela naturalidade, e eu passo meu dia a dia, os desafios que eu passo, né? Então, nisso as pessoas realmente se identificam. Sim, é verdade. E até mesmo para você pegar nessa pauta de você também ser mãe e empreendedora, hoje são milhares, né, de mães que querem empreender ou vice-versa, que são empreendedoras e que viram mãe aí no meio do trajeto. Você foi os dois no mesmo caminho, no mesmo momento. Então, juntos. É uma outra surpresa, mas também é um outro tipo de identificação. E que o público, ele vê realmente, assim, de onde ele se identifica, mas por onde ele também pode ter uma base de apoio. Sim. E isso é muito interessante. Eu tenho certeza que isso é o que elas buscam dentro das suas redes sociais, nos seus vídeos, né? Sim. Esse apoio, essas dicas de, às vezes, como conseguir prosperar ou de se fortalecer mesmo, né? Sim. Porque... E eu também passo muito, assim, como ela pode se olhar de uma forma carinhosa. Como que ela pode se cuidar, o seu autocuidado. Eu passo isso, assim, porque a gente é empreendedora, mãe,
a gente ainda dá conta do lar. Sim. Né? Dá conta dos filhos, do marido. A gente tem que ter tempo pra gente também. A gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar. Então, por isso que eu também passo e foco bastante nisso. Você ter sua agenda e você ser prioridade nessa agenda também. Preciso, gente. Não vou negar, hein? Tô precisando priorizar minha própria agenda um pouquinho. Exato. A gente não se coloca. A mulher, ela coloca todo mundo à frente dela. Porque ela vê a prioridade das pessoas, ela tenta suprir a necessidade de todo mundo. Mas ela esquece dela. Então, por isso que a gente precisa ter um horário fixo na agenda para o nosso autocuidado. Nossa, isso é muito real. E eu acho que em relação a tudo um pouco, né? A casa, a trabalho. Sim. Eu sou jovem, mas eu já coloco muita coisa na minha frente. Tipo, a vida dos meus pais, coloco o meu profissionalismo, quer dizer, o meu lado profissional um pouco, às vezes, à frente do meu cuidado pessoal que eu tenho, assim, comigo. Então, é uma coisa que a gente precisa regrar. Acho que, igual você falou, ter um horário fixo da sua agenda, marcado, e não deixar que aquilo passe de forma em branco é essencial. E muda totalmente, né? Quando a gente tá bem, tudo flui, tudo fica bem, as outras áreas da vida, né? Exato. Eu falo que a autoestima não é a beleza em si. É você ter sua autoestima elevada, você se empodera. Você se empodera tanto no seu lado profissional como no lado pessoal. Então, por isso que é muito importante essa autoestima estar bem, você se olhar no espelho e gostar da visão que você vê. Sim. Não só a visão da beleza exterior, mas interior também. Mas interior também. Ai, que linda. Gente, tô amando entrevistar ela aqui. Tá sendo muita coisa pra mim, inclusive, viu? Não apenas pra ela. Ai, que bom. Não apenas pro podcast, na verdade. E, Cecília, qual que é o maior desafio atualmente, de hoje, você conseguir fazer essa conciliação de trabalho, empreendedora, mãe, influenciadora e outras mil vertentes? Sim, na verdade, assim, o empreender, eu falo, ai, nossa, tem muita gente que fala assim, ai, eu vou empreender para eu ter os meus horários, para eu ficar mais tranquila. Eu falo assim, não, então tá errado. Porque se você escolhe empreender, você vai trabalhar muito mais do que você trabalha para uma outra pessoa. Então, você tem que ter uma dedicação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que colocar na agenda as outras prioridades da sua vida, que são a família, principalmente, né? E eu tenho um segundo trabalho, que é a ser influenciadora, que também, gente, gera muito tempo. Se você falar, ai, nossa, é tão fácil, por exemplo, uma Virgínia. Nossa. Ai, ela tá ali no dia a dia filmando. Gente, vocês não têm noção do complexo. trabalho. Não tem noção. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter uma agenda de afazeres diários. De manhã, o que eu tenho de prioridades para fazer? Isso. Então, eu tenho que listar essas prioridades para eu conseguir dar conta. E, além disso, não uma atividade atrás da outra. Eu tenho que deixar um espaço, porque sempre tem uma urgência entre elas. Imprevisto, né? Porque e senão acaba não vou se frustrando conseguir também, né? Exato, porque senão não vou conseguir cumprir a minha agenda e eu vou me frustrar. Então, é isso que é importante. Tem que ter um tempo de escape ali. Qualquer Exato. emergência já... Exato. Nossa, incrível. E com os filhos, como que é para conseguir conciliar? Olha, os filhos, eu falo que para a mulher é o mais difícil. Porque a gente se culpa muito. A gente se culpa de não dedicar mais tempo aos filhos. Que, eu acho que o tempo que eu estou dedicando não é o suficiente. Mas eu sempre falo que o que é importante, você passar tempo de qualidade com os filhos, não é a quantidade de tempo. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro com o filho, mas ela não está ali real com a criança. Ela está no celular, ela está vendo TV, ela não está interagindo com a criança, não está tendo tempo de qualidade. Então, a criança, ela vê muito isso. Ela vê o tempo que você dá para ela de dedicação total. Então, por exemplo, eu chego em casa, eu desligo o celular, eu deixo o celular de lado e eu vou dedicar o meu tempo para eles. Então, 1 hora é total deles. Então, eu desligo tudo, eu fico brincando com eles, interagindo com eles. Isso faz a total diferença. Sim, é um tempo Você de se qualidade. conecta. Exato. Nossa, com certeza. Nossa, incrível. E falando sobre mulher, que é essa área que você tanto trabalha, já tem todo esse caminho.
Hoje, a gente aqui no shopping, né? Nós somos o Shopping VHT, o Shopping Coração do Brás. Trabalhamos com vendas e temos muitas empreendedoras. A maioria das lojistas aqui do shopping são mulheres, todas as lojistas praticamente são mulheres. Mas hoje a gente ainda vê que nós estamos passando por quebra de tabus, mesmo em pleno século XXI. O que você vê que ainda é uma grande dificuldade para que elas conseguem e precisam enfrentar ainda como empreendedoras, ou então estando em cargos de liderança, principalmente nessa área de vendas, que é o nosso caso aqui do shopping? Sim, sim. Na verdade, em qualquer ramo, você vê que a mulher normalmente ainda não está na liderança total, né? Sempre os homens têm maioria, né? Mas a gente está alcançando aos poucos aí o nosso papel. Eu falo que a mulher, ela é muito... Uma coisa que eu escutei é muito legal. Uma mulher, quando ela vai se candidatar, por exemplo, no emprego, o homem se candidata, eu olhei o currículo, eu olhei a vaga de emprego, eu atendo 60% desses requisitos. Eu vou lá, eu dou o meu currículo. A mulher, se ela não tiver 100% de garantia que ela atende todos os requisitos, ela não entrega o currículo. Então, isso faz uma diferença muito grande na hora de empreender. Porque a mulher, ela vai entrar no empreendimento se ela tem 100% de segurança que ela sabe sobre o assunto e que ela vai dar conta daquilo. Mas, além disso, a gente enfrenta o mercado de trabalho, que as pessoas ainda têm um preconceito da mulher, principalmente porque a mulher, ela tem a família, ela engravida. Então, as pessoas têm esse lado que a mulher, ela é mais delicada, mais frágil, mas não tem noção da força que ela tem interior. Então, isso que a gente hoje vê um pouco no mercado, as mulheres estão tomando mais conta. Mas, por exemplo, eu fiz um curso de empreendedorismo só com empreendedores grandes do Brasil. Cerca de nem 10% da sala eram mulheres. Então, você vê que os grandes players são homens que estão no comando. Mas as mulheres estão indo. Antes não tinha nenhuma, né? Agora já tem quase 10%. Já é uma vantagem. É um avanço, mas mesmo assim ainda é muito mínimo, né? Muito, muito. As mulheres estão ali, como por exemplo aqui, pequenos empreendimentos. Hoje em dia, as mulheres quase estão assim, quase que igual para os homens, para pequenos empreendimentos. Grandes que ainda tem uma discrepância grande. Sim, com certeza. Nossa, é complicado. A gente vê muito isso assim aqui no shopping. A maioria das lojistas são mulheres. Mas realmente, se você comparar com outros tipos de cargos, né, em outros tipos de empresas também, a discrepância é muito grande. É uma realidade que foge um pouco assim do padrão. E, na sua opinião, quais estratégias que as mulheres podem adotar para se destacarem, né, e para conquistarem mais ainda esse espaço delas no mercado? A mulher se cobra muito, né? E ela se cobra a chegar num patamar muito grande. Então, qual a minha dica para as pequenas empreendedoras que estão começando? Você vai começar pequeno. Você vai ter que ter essa caminhada até chegar a ser, por exemplo, uma grande loja. Então, você tem que começar pequeno, ver o seu público, conquistar o seu público. E vai ter pedras no caminho, com certeza. E o que você faz? Quando você vê essa pedra no caminho, você tem que subir, escalar essa pedra e passar por essa dificuldade. E levar essa pedra como um grande aprendizado. E às vezes, por exemplo, a pandemia. A pandemia trouxe para o mercado uma nova visão. Então, a gente tirou de um desafio, de uma pedra, um novo mercado. Então, você tem que transformar essa pedra em algo benéfico para você. Então, sempre quando tiver um grande desafio, tente ver o lado positivo e não desistir. Por quê? A maioria dos empreendedores pequenos, eles desistem logo no começo, logo no primeiro ano de abertura da loja, por exemplo. Por quê? É o ano mais difícil, que é o ano de conquistar. De conquistar a confiança do mercado e conquistar quem vai comprar. Então, é o tempo de estabilização.
esse ano é o mais difícil. Você passou por esse ano, aí sim você vai conseguir engajar muito mais, vai conseguir maiores vendas, mas você tem que suportar isso. Então, por isso que eu falo que a mulher, ela tem esse lado mais guerreiro, mas às vezes ela vê uma pedra e por causa de muita gente que fica em volta, exato, né? e falando assim, não era pra você, não era pra você estar aí, era pra você estar fazendo outra coisa, era pra você estar em casa. A mulher desiste por influência externa. Então, não desista, vá em frente e transforme essa pedra em uma grande oportunidade. Olha, tá vendo? É usar as pedras para escalar, Exato. como você falou, né? Exato. E não apenas para ela ser um obstáculo ali. É vencer esse obstáculo da melhor forma, na verdade. Exato. E hoje, com o empoderamento feminino também, como que você vê que isso influencia diretamente, positivamente ou não, no mercado de trabalho e nessas questões que a gente está abordando agora? Qual é a sua opinião sobre? Eu acho assim, o empoderamento feminino, ele é fantástico para a gente conquistar as coisas. Eu falo que o empoderamento vem desde casa, né? Sim. Por exemplo, a minha mãe é uma mulher muito empoderada. E isso eu aprendi com ela. Porém, é o que eu falo, assim, você tem que usar o empoderamento em muitas partes. Por exemplo, para você conseguir um engajamento, uma venda melhor, para você fluir a sua loja, por exemplo. Sim. Então, você usa esse empoderamento para isso, para você fazer as suas vendas e conquistar mais clientes. Porém, esse empoderamento em casa tem que ser comedido. Porque se você é casada, o seu marido também é empoderado, só que masculino. Sim. Aí tem um embate. Então, é por isso que você tem que ter um equilíbrio na sua vida. Nossa, eu vejo muito isso. Concordo plenamente, inclusive. Porque você no trabalho, eu no trabalho, eu tenho 15 pessoas ao meu comando. Então, não dá para eu ser aquela meiguinha. Eu tenho que ser empoderada. Sim. Eu tenho que ser a Cecília autoritária, às vezes. Então, isso pega o meu lado masculino. Né? Porque essa parte de empoderamento, não o empoderamento para você se sentir bonita, empoderada, que você sabe fazer as coisas, mas o empoderamento mesmo de comando, né? Ele é voltado mais para o masculino. Então, a gente tem que ter centralizar e ver, na hora que você passou pela porta da sua casa, você tirar aquela persona que comanda a sua loja para ser esposa. Sim, com certeza. Eu acho que percebendo o que você falou, e eu parto do mesmo princípio, assim, de pensamento, acho que a gente tem que saber filtrar, né? E quando entra em casa, por exemplo, pra gente ser também vulnerável. Eu acho que o homem, ele tem que ter esse papel dele masculino e a gente tem que ter nosso papel feminino dentro da relação. Exato. Mas na empresa, no trabalho e tudo mais, a gente precisa realmente colocar essa energia masculina para jogo, até mesmo para nos empoderar. Né? Sim. Então, mas essa briga é como se fosse uma briga por território que muitas mulheres entram com os seus cônjuges, afins, isso atrapalha até mesmo no relacionamento com o marido, com o filho. Então, saber moldar e filtrar essa energia feminina, canalizar, né, na verdade, para que você consiga usar ela da forma correta e no momento correto, é muito importante para ambas as partes, né? Sem dúvida. Eu acho que esse está sendo o maior desafio hoje da mulher. Sim. Porque a mulher, ela tá tendo que trabalhar fora, ela tá tendo que empreender e ela tá, como antigamente, caçando, né? E quando ela chega em casa, ela tem que ter a noção que ela não pode também caçar e ser esse comando na casa dela. Que tem que ter ali um elo para você saber o equilíbrio, para não ter conflitos em casa. Sim, e além do conflito, eu vejo que às vezes, quando a mulher ela começa a ter uma energia masculina muito grande, ela até mesmo diminui a energia masculina do próprio homem dela. Exato. E aí começa a vir uma energia mais feminina do outro lado, que com o tempo isso pode acabar com o relacionamento. Acabar com o relacionamento. Sim. Porque, na verdade, é uma engrenagem. Sim. Né? Se essa engrenagem, você tá mudando as peças e você tá sendo o alfa da relação, a outra peça vai diminuindo para ser o beta.
né? Que é o alfa e o beta. Então, se você vai ser o alfa em casa, seu marido vai ser o beta, vai ser o feminino. Então, esse que é o ruim. Se você quer uma energia masculina em casa, se realmente o homem que seja aquele espírito de provedor, apesar que hoje em dia as mulheres são provedoras também, mas essa é a importância, você não ser a provedora do lar, tipo, em casa. E deixar a energia masculina ser dele e não a sua. Nossa, isso influencia também até para os filhos, né? Sim. Crescimento deles, com o que eles, onde eles estão se apoiando e vendo como exemplo. Exato. Eu tenho 2 meninos, né? Então, eu tenho que deixar o pai, né, mostrar a masculinidade dele para eles terem o exemplo. Porque teve uma época que meus filhos falaram assim, quem que manda em casa? Porque eles ficavam mais comigo, meu marido trabalhava muito, né? Operava de segunda a domingo. Aí ele falou assim, mamãe. Eu falei assim, não, tá errado. Tá errado. Nossa, olha isso. Tá errado. Daí, eles eram pequenininhos porque eles ficavam mais comigo. Aí agora o pai tá mais presente em casa. Eles estão vendo essa mudança, eles falam assim, não, papai que manda. Olha. Mas não mandar, assim, eu não falo que isso é pejorativo para a mulher, mas é o comando da casa como ele deve ser. A mulher, ela consegue tudo que ela quer. Tudo que ela quer. No fundo, quem manda é a gente. Mas tem que parecer que são eles que mandam, Exato. entendeu? Na verdade, para ter um relacionamento bom, é isso. É isso. A mulher, ela consegue tudo. Só que não é afrontando, confrontando. É de outra maneira. É de um jeitinho mais sutil, mais carinhoso. Exato. Tem que saber Então, a gente né, tem que colocar Cecília? nossas garras no trabalho e o nosso coração em casa. Em casa. E a mulher eu vejo assim, né? Pelo menos foi da forma que eu fui criada. A mulher, ela literalmente, ela é o coração, né? Ela é a delicadeza do lar, ela é aquele conforto, né? Então, assim, o marido chegou cansado do trabalho, exausto, estressado. Você tá ali pra confortar. E vice-versa também, só que ele com o seu jeito masculino, com a sua energia masculina de ser. Às vezes a gente também chega explodindo de problema, disso, daquilo, e é com ele que a gente vai desabafar. Exato. Normalmente o homem ele já não desabafa tanto, porque ele mesmo não quer levar esse problema para a mulher dele, mas ele quer um conforto. Sim. A forma dele conseguir desabafar, dele conseguir descarregar essa energia pesada que ele teve do dia a dia é com um conforto, com um carinho, com aconchego, com ele, sei lá, chegar em casa e ele ver que tá tudo ali esperando ele, sabe? A família, a casa e afins. Então, por isso que a mulher é uma super mulher. Sim, porque ela também está fazendo todo o trabalho, ela também chega em casa cansadíssima, mas ela tem que ser o suporte pro homem. Pro homem. Exato. A casa tem que estar perfeita para ele chegar e ela ainda ser o suporte. Você imagina, para uma mulher isso não é fácil. Porque antigamente a mulher estava em casa. É um trabalho árduo, trabalho em casa? Super árduo. Muito árduo. Super árduo. Mas ela já estava ali e deixando isso tudo arrumado. Preparado, agora, né? A mulher chega, prepara e ainda recebe. Hoje em dia é essa função que está sendo, mas muita gente não está sendo o contrário. É por isso que eu falo assim, lá em casa, pelo menos, eu tento manter esse lado feminino dentro de casa. Nossa, é muito importante. Muito importante. Eu não sei como é que eu vou fazer quando eu casar. Porque, assim, eu juro, Cecília, porque eu amo trabalhar. Eu amo isso aqui, eu amo a correria. Às vezes eu tô aqui com a equipe, tenho mais de 12 pessoas na minha equipe hoje, que são, assim, as fixas, fora os influenciadores que vêm, modelos e afins, né? Às vezes a gente fala assim, Laura, para um pouco, assim, gente, deixa. Eu gosto, eu amo, sabe? Eu amo essa energia masculina que eu canalizo aqui dentro. Exato. Mas eu também amo o meu lado feminino, amo muito. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou arrumar quando eu tiver meu casamento, quando eu tiver um lar, que eu tiver que cuidar dessa parte, porque também é uma parte que eu quero me dedicar, sabe? Tipo, o meu sonho é ser mãe de verdade. Tipo, eu quero estar ali presencialmente 100% entregue. Então, eu não quero outras coisas me tirando disso, mas ao mesmo tempo eu também sei que eu não vou conseguir ficar sem minha correria. Consegue. Porque eu amo. Então, eu também vou ter que aprender muito com você, Eu também Cecília. amo, mas o que eu faço? Eu divido o meu tempo.
Claro, hoje em dia a clínica, ela consegue andar um pouco mais sozinha. Então, eu consigo ter um pouco mais de tempo para os meus filhos. Então, por exemplo, nas partes das manhãs, normalmente, eu fico em casa. Olha. Eu me dedico a eles. Eles vão para a escola, eu me dedico ao trabalho. E depois eu busco eles na escola, são eles de novo. Ai, deve ser tão gostoso, né? É. Ai, gente, família é muito bom. Você compartilha também muitas dicas de beleza. Sim. De procedimento. Vamos falar um pouquinho dessa área, né? Porque assim, eu vou te falar. Eu amo essa parte de família e de trabalho. Se deixar, a gente fica só nisso. Então, vamos fluir um pouco, porque você é uma mulher muito, muito multifacetada e a gente precisa explorar tudo isso com você hoje aqui no podcast. Ótimo. Como que você começou a criar esse conteúdo? Eu sei que você disse assim que foi... você nem estava esperando, seu Instagram era fechado, mas o que te deu um incentivo ainda maior para você falar assim, cara, eu vou continuar mesmo, assim, tipo, vou perseverar nisso, porque tá me trazendo um resultado gostoso, seja pela troca que eu tenho ou afins. O que te fez te dar mais incentivo ainda para continuar inspirando essas outras mulheres nas redes sociais? Como eu sempre trabalhei lá na clínica, com mulheres, principalmente, eu via que eu ajudava muito elas, falando com elas, conversando. Eu sempre fui lá, a hostess da clínica, e ficar conversando com os pacientes. E a gente via que o nosso propósito nunca foi vender uma cirurgia plástica, vender um tratamento estético. Sempre foi ajudar. Ajudar com a autoestima das pessoas. Então, a partir dali, quando eu abri o meu Instagram, as pessoas falaram assim, nossa, está sendo fantástico, o que você está transmitindo para a gente era o meu medo, era o que eu precisava ouvir hoje. Isso foi me incentivando a postar mais. Hoje eu tenho várias pessoas que esperam que eu vou falar, às vezes, para alegrar o dia delas. Eu falo que é muito fantástico, mas ao mesmo tempo eu falo que é desafiador você ir para os lugares e falar assim, eu te sigo. E assim, para mim você é minha inspiração. Eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade. Lindo, que responsabilidade. As pessoas chegarem, por exemplo, teve uma seguidora que ela veio do Rio, lá para Taubaté, que eu sou de Taubaté. Aí ela falou assim, eu sou muito fã da Cecília, eu queria conhecer ela. Daí as meninas me chamaram, que eu fico lá no fundo. Daí, a hora que eu fui lá na frente, ela começou a chorar. Caramba. Eu falei assim, meu Deus. Ela falou assim, Cecília, você me tirou da depressão. Nossa. Pelas coisas que você falava, o que você fazia. Eu falei assim, gente, eu tô no caminho certo. Sim. Aí eu via que eu tinha que ampliar isso a mais, dar mais dicas, porque eu poderia estar ajudando muito mais gente. Não só as pessoas com quem eu encontrava na clínica, mas também o público, o Brasil inteiro, que hoje faz parte do meu dia a dia pelo Instagram. Olha, gente, que mulher inspirada. Ai, Cecília, eu amei conhecer você. Obrigada. Vamos na semana que vem? Com certeza, é só me convidar. Vamos pra semana, que tem muito assunto. E hoje tem muitas mulheres que ficam nessa busca pelo amor próprio. Tem muitas que, inclusive, não encontram, às vezes, né? Fica uma guerra interminável. Sim. O que você dá de dica para elas conseguirem alcançar mesmo? Ou então construir uma autoestima maior, mais elevada, mais firme, um posicionamento delas consigo mesmas? Na verdade, o primeiro passo é se olhar com mais carinho. Porque a gente se olha com muita culpa. A gente olha para ver o que está errado na gente, não aquilo que está bonito na gente. Então, a primeira coisa, eu falo assim, dia que você está muito... Assim, aquele dia que você acorda ruim. Ai, nossa, eu tô péssima hoje. Coloca o seu melhor vestido. Passa um batom vermelho. E vai. Eu falo, nunca vá de cara limpa a qualquer lugar. Você não sabe como é que as pessoas vão te olhar. Às vezes as pessoas te olham, nossa... Não, a pessoa tem que te olhar, nossa. É esse o olhar que a gente gosta de ter. É o olhar, tipo, de... Nossa, ela tá bem. E é esse olhar que você tem que ter pra você. Sim, que ao mesmo tempo que a gente olha e fala assim, as pessoas não precisam me julgar, mas é esse olhar que as pessoas veem, que a gente observa, que nos constroem fortemente. Fala assim, caramba... Hoje eu estou sendo admirada. Exato. Hoje está todo mundo olhando, sorrindo para mim, me elogiando. Então, isso nos fortalece, né? Exato. É isso que a gente quer ouvir. Imagina você num dia que você acordou... Sabe quando você acorda lá embaixo? Com a autoestima lá embaixo?
Coloca o seu melhor vestido e passa um batom vermelho, arruma o seu cabelo e vai. E vai. Você vai chegar no final do dia, sua autoestima tá lá em cima. Porque as pessoas vão te elogiar e você vai elevando a sua autoestima nesse dia. Com certeza. Ai, que legal. Você fala muito sobre bem-estar também, né? Sim, sim. Dá alguma dica sobre bem-estar? Adoro, tô tomando suas dicas. Dê alguma dica sobre bem-estar? Eu acho que é legal voltado pra rotina. Que eu vejo que tem muitas mulheres hoje que têm dificuldade de manter uma rotina, às vezes sem procrastinar. A procrastinação, ela tá aí, ela vai acontecer independente. Você pode ser a pessoa mais organizada e disciplinada possível. A procrastinação, ela vai estar aí com a gente. Mas como conseguir vencer isso da melhor forma possível? Ter uma rotina feminina, uma rotina de mulher, de mãe, empreendedora e afins, que você consiga mesclar, mas sem deixar os sonhos de lado. Sim. Na verdade, o que eu fiz? Eu procrastinava muito. Muito. Até eu ter a minha agenda regrada. Essa agenda ajuda a não procrastinar. Porque você vê os seus afazeres. E na hora que você vê, você mentaliza e você vai resolvendo esses afazeres. Né? Mas, para o bem-estar, por exemplo, eu malho sempre. Daí as pessoas falam, eu não tenho tempo para malhar. Eu também não. Mas eu arranjo. Então, eu malho todos os dias. Às vezes, até 5h30 da manhã. Das 5h30 às 6h30. Mas o meu horário normal é das 7 às 8. Porque às 8h15 eu já estou na clínica, porque eu moro pertinho. Né? Então eu tenho essa facilidade. Senão teria que ser das 6 às 7. Mas acorde mais cedo para malhar. Por quê? O bem-estar. A hora que eu malho, a hora que eu tô indo pra academia, eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse horário indo malhar? Se nem gostar de malhar tanto, eu gosto. É esse o meu pensamento indo pra academia. Eu saio de lá e falo assim, ai, agora eu posso começar meu dia. Ainda bem e que começa bem, começa com alto astral. Então, assim, é ótimo, gente. É ótimo. Então, uma dica que eu dou, acorde mais cedo e vá malhar, tá? Essa é... Sono de qualidade também. Exato. Esse ainda não tô tendo tanto, viu? Eu nem posso falar muito sobre isso. Eu também não, só tô falando que precisa ter. É que eu tô pensando aqui, tô me identificando, entendeu? Porque eu até marquei essa semana. Eu vou iniciar com o personal, porque senão não malho, né? Exatamente. E eu pensei assim, gente, só que pra eu conseguir, eu vou ter que dormir melhor. Porque assim, eu durmo muito tarde. Eu gosto, às vezes eu abro o notebook em casa e fico, ó. E aí vai virando a noite. E aí acaba que quando eu acordo, eu já acordo em cima no momento de vir pra cá, entende? Mas eu vou ter que me organizar pra criar esse tempo pra mim. Porque é algo que eu preciso. Preciso ser minha prioridade. Rotina. Vira aí, rotina. Como você vai ter um personal, eu tenho um personal também. Então, nem posso faltar, porque ela é brava. Vai estar me ouvindo aqui. Ela é brava. É isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Ela é brava. Se eu falto, é capaz dela ir buscar eu na minha casa pela orelha, assim, ó. Então, ela não deixa eu faltar de jeito nenhum. Então, virou uma rotina pra mim. Então, malhar não faz mais parte, não estar no meu dia a dia. É uma obrigação sua. Exato. E assim, você malhando, né? Você cria como que se fala? Você, com o tempo, quando você for velhinha, você vai precisar dessa reserva, é isso que eu estava tentando lembrar. Dessa reserva que você vai criando durante a vida do músculo. E o músculo, ele tem memória. Então, você malha um pouquinho, você já volta ao que você estava. Sim. Né? Por exemplo, eu tiro férias de 15 dias. Não malhei durante esses 15 dias. Eu volto, meu músculo tem essa memória de quanto que eu conseguia. Ele vai... Uma semana eu já volto à rotina total. Então, com isso, quando você estiver velhinho, você vai precisar dessa reserva para você ter uma qualidade de vida na velhice. Então, por isso que eu falo, é começar agora... Para quando você envelhecer bem. Você envelhecer saudável. Então, precisa. Então, já pega um personal bravo, que é o bom. Ei, o meu é bravo, porque ele até luta. Então, aí, ó, ótimo. Até aula de luta veio, hein? É isso aí. Então, assim, você ver os seus resultados também é muito gostoso. Nossa, com certeza. Ai, que legal, gente. Tô animada já. Vou virar fitness agora. Tá vendo, Léo? Vou chegar bombada aqui agora. Trabalhar. Não, e todo mundo acha, fala assim, não, esposa é cirurgião plástico, engordou, pode fazer uma lipo, não é? Não. Todo mundo pensa? Pensa assim, pensa que é fácil, né? Nada
Nada. Então, saúde é saúde, né? São eu coisas... malho, como certinho, como besteira também. Como besteira também. Eu tenho as minhas exceções, mas eu sempre falo, exceção não tem problema. Porque se você vai lá, tá regrada, tudo certinho, você não pode fazer exceção todos os dias. Mas um dia ou outro, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tudo certo, gente. Não se cobre tanto também. Exato. Se cobre no seu limite, mas se ame, igual ela falou. Exatamente. Vamos falar um pouco de estética agora, Vamos. que você até falou, né? Sobre o seu marido e o seu lado empreendedor também nessa área. Tem muitas mulheres que têm um ponto contra ainda, o medo sobre cirurgias, sobre estética mesmo, sobre essa área. Como vencer isso? Ou quais procedimentos são mais simples para se iniciar, que muitas mulheres buscam? O que você fala um pouco sobre esse mundo pra gente? Na verdade, assim, esse mundo de cirurgia plástica, estética, hoje em dia está mais comum, que está mais acessível. Né? Antigamente era um mundo inacessível. Hoje em dia a cirurgia plástica ela é acessível, ela divide, então as pessoas conseguem, tanto desde o público C ao A, consegue sim fazer uma cirurgia plástica. Mas a gente vê que a mídia ela é muito forte. E ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar a cirurgia que deu certo, que tá tudo ótimo, que a pessoa tá linda, maravilhosa? Raramente. O que ela vai mostrar é a cirurgia que deu errado, é o paciente que morreu. Então, isso causa um medo muito grande. E insegurança, nas né, pessoas. que vai aumentando também. Exato. Mas a cirurgia plástica feita por um bom profissional, um profissional habilitado, com tecnologia, é muito segura. É tão segura, eu acho que às vezes que é mais segura do que, por exemplo, você andar de carro pela rua. Por quê? Você pode sofrer um acidente, né, se lesionar com isso. Então, a cirurgia plástica é muito, muito, muito segura mesmo. Então, esse medo que a gente tinha muito de anestesia também, hoje em dia a tecnologia está aí e está muito avançada essa tecnologia. Os procedimentos cada vez menos invasivos e com uma qualidade muito melhor nos resultados. Porém, o que eu vejo... Sabe qual que é o maior embate que eu vejo lá na clínica? São, às vezes, com os maridos. Sério? Muitos maridos levam as esposas para elas se sentirem bem e bonitas. Quando isso acontece, eu elogio o marido, tá? Porque são raros. A maioria não quer que a mulher faça por ciúmes. Olha... Quer que fique... Tipo, não se cuide tanto, no caso, Exato. né? Exato. Eu já vi marido que não deixa a mulher se maquiar. Nossa, caramba. Né? Então, o que você pensa? Eu falei assim, não, eu vi um videozinho que uma mulher estava super bonita, super arrumada. Aí ela casou. Aí aquela relação abusiva, né? Começou a ela... Ai, não é para você usar maquiagem. Ai, não é para você usar roupas extravagantes. Ai, não eu é acho que eu vi esse vídeo, inclusive. É de uma mulher murcha. Do cabelo escuro, não é? Exato. Mas é exatamente isso que acontece. É isso, muito. E é Se mesmo. a mulher permitir com esses maridos que, né, tentam deixar... Às manipular, vezes nem, mas às vezes nem é a intenção dele deixar a mulher dessa forma, mas ele sente tantos ciúmes... que ele não vê o lado que ela necessita se sentir bem, se sentir bonita. Porque ela fica murcha. E aí o relacionamento não é mais o mesmo. Então, por isso que é importante esse lado da beleza. Sim, permitir que a mulher se cuide. Principalmente uma mulher que vai lá, ela tem filho. O corpo dela é usado para ter esse filho. Para ambos, né? Para o casal. Então, esse corpo, ele fica machucado, como que eu falo. Raros os corpos que voltam ao que eram antes. Então, eles precisam de algum ajustezinho. Eu falo que a cirurgia plástica é para mostrar a beleza que a mulher tem, como os tratamentos estéticos também. Então, a gente está ali só como um meio para deixar a mulher mais bonita e elevar essa autoestima dela. Então, a gente tem diversos procedimentos. Então, assim, qual procedimento começar? Aquele que mais te incomoda. Então, é difícil eu falar para você, que vai levar a sua autoestima, qual? Né? Sim. Tem gente que começa com uma lipoemagrecimento, porque ela está se sentindo gorda, está se sentindo feia, depois da cirurgia
floresce. Eu falo que nasce das cinzas, que nem fênix. Nossa. É impressionante que eu vejo. É impressionante, assim, que eu vejo dos resultados da autoestima né? das muda, mulheres. Tudo melhora. Impressionante. Mulheres, se cuidem. Exato. Se priorizem. Eu aprendi isso hoje ainda mais. Tá sendo muito especial. Que bom. E a gente tá no mês das mulheres, Exato. inclusive, né? Foi Dia das Mulheres, dia 8. Estamos no mês das mulheres. E um feliz mês das mulheres pra você também, Cecília. Obrigada, gratidão. Parabéns. Que seja um mês muito abençoado, lindo pra você, para as suas seguidoras, para todas que te acompanham e para quem tá acompanhando também o nosso podcast aqui hoje, pessoal. Amém. E Cecília, dá um recado para finalizar, para deixar essas mulheres ainda mais empoderadas, principalmente essas que não se sentem tão confiantes, sabe? Qual é a mensagem que você tem para passar para elas? Eu já falei aqui, vou repetir para vocês. Se coloquem como prioridade e olhem para vocês com carinho. Olhem no espelho, vejam o que há de lindo em vocês e ressalte isso mais para você se sentir cada vez mais linda. Parabéns! Que show, Cecília! Foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Que Prazer conversa foi gostosa. Realmente te espero aqui mais vezes. Depois vamos conversar. Certeza. Não apenas pro podcast, mas vamos fazer algum projeto juntas aí. Com certeza. Amei te conhecer. Igualmente. Muito obrigada. Feliz dia e feliz mês das mulheres para todas nós e Para para todos nós. vocês. Obrigadão, gente. Obrigada, Deixa gente. suas redes sociais pra gente, Cecília, também. No Instagram, @Cecília Valério e também no TikTok, Cecília Valério. Isso aí. E também nos acompanhe aqui no nosso podcast Coração do Brás, no YouTube. Temos também no Instagram, podcast Coração do Brás e Shopping VHT. Um beijão e até a próxima!